Como é que vai, queridos inscritos? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou muito bem, como sempre. Voltei para mais uma leitura aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Eros e você está no canal A Memória das Árvores. Se você não é inscrito, já peço que você se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas leituras. Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou. E é isso. Leitura geral, não vou direcionar para nenhum signo. Pegue somente aquilo que ressoar. Se nada do que eu disser ressoar com você, basta você ignorar. Certo? Vou abrir para vocês com o oráculo Despertar do Espírito. Despertar espiritual, né, no caso. Peço também que vocês, se assim quiserem, me sigam no Instagram, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Então vamos lá. O que nós temos para as pessoas que vão se conectar com essa leitura? Para as pessoas que abriram esse vídeo, para as pessoas que se conectaram com o título do vídeo, obrigado. O lutar contra, aqui tem algo de resistência, assim, como se você estivesse resistindo a um padrão, resistindo a um... Sinto uma energia de resistência, como se a vida estivesse levando vocês para um caminho e você dissesse, não quero esse caminho. Eu não quero ir nessa direção. Eu quero lutar contra. Eu quero ir na direção contrária. Aqui eu sinto a ilustração, né, de um rio que está fluindo contra o seu curso natural. Então tem algo de... Sinto como se você estivesse sendo testado, tem uma energia de prova. Ou como se você estivesse provocando essa prova. Né? Às vezes as provas que a gente passa não são necessariamente provas que vieram do acaso ou que são da vida, né? Que a vida decidiu assim. Às vezes nós nos colocamos em situações de prova para a gente se provar, para a gente testar os nossos próprios limites, para a gente ver até onde a gente aguenta. Então tem essa coisa aqui de você estar indo contra uma correnteza. Eu sinto você lutando contra algo, não no sentido de luta, de combate, mas no sentido de ir contra, de um rio que vai contra uma correnteza. No fundo do deck nós temos a celebração, e isso de alguma forma traz um alívio para vocês, traz uma euforia, traz uma felicidade. É a felicidade de estar indo contra a correnteza. Eu me sinto alegre, eu me sinto eufórico, eu me sinto satisfeito quando não estou seguindo os demais. Então a gente tem essa situação de você estar lutando contra, indo contra a correnteza, e isso está fazendo bem para o seu coração. Isso está fazendo bem para sua alma. Né? O que mais que nós temos? O anjo, uma energia de proteção. Sinto como se você estivesse sendo, talvez, intuído a fazer o contrário daquilo que é dito para ser feito. Tem muito uma coisa de intuição aqui. A minha intuição, talvez a mediunidade, para quem segue essa linha mais espiritualista, como se você estivesse sendo dito para ir ao contrário. Ilusões no fundo do deck. Eu acho que aqui a gente está lidando com uma situação onde você está vendo o desfecho de alguma coisa. Sabe quando o povo quando as pessoas seguem a manada? Vão seguindo o efeito manada, só que você está conseguindo ver qual vai ser o desfecho disso antes de chegar. E aí você fala, não, eu vou ir na direção contrária, porque quando isso chegar para mim, quando esse desfecho vier, eu não vou precisar lidar com as consequências disso. Só porque todo mundo tá indo nessa direção, só porque todo mundo tá seguindo essa manada. O que mais? Uma última, por favor. A coragem. Olha só.
Aqui você tá sendo muito corajoso. Eu acho que isso que você tá fazendo é a coisa menos lógica de ser feita nessa situação. E é aí que mora a charada, é aí que mora o X da questão, o cerne da questão. Às vezes a coisa mais lógica a ser feita dentro de uma situação é aquilo que ninguém pensaria em fazer. No fundo do deck a gente tem a árvore da vida. Sobre o que nós estamos falando? Aqui está fazendo alguma loucura. Parece loucura para as pessoas. Sobre o que nós estamos falando, obrigado. O Homem-Aranha. Não o Homem-Aranha dos quadrinhos, mas a carta se chama Homem-Aranha. Que é uma carta que vai falar sobre tirar a responsabilidade, sobre se ausentar. Como se você dissesse, eu lavo as minhas mãos. É como se você estivesse tirando, se ausentando a sua responsabilidade dentro de um contexto, dentro de uma situação. E isso parece ser algo ilógico para as pessoas envolvidas nisso. Mas que para você faz muito sentido porque você está conseguindo ver o desfecho disso. Você consegue olhar essa situação de uma forma abrangente, não de uma forma micro. No fundo do deck nós temos o espírito. Então eu sinto que você está muito consciente sobre algo que você está fazendo, sobre uma situação onde você está tomando as decisões ao contrário do que normalmente as pessoas tomariam, mas que para você isso é muito lógico. Me vem na cabeça, eu não vou lembrar qual é o nome do animal. Eu não vou lembrar, é um animal de chifres, grande, eu acho que é um búfalo. Mas eu não tenho certeza, depois eu vou pesquisar e colocar nos comentários. É um animal que ele é o único, inclusive minha professora foi minha professora de norueguês que me contou sobre isso. Ela queria tatuar, fazer uma tatuagem desse animal porque ele tem um significado muito forte espiritual para ela. Que é eu vou chamar de búfalo aqui, tá? Mas eu não tenho certeza se é. Mas ela disse, o búfalo é o único animal que, ao se deparar com uma tempestade, ele se vira para a tempestade e caminha na direção dela. Porque o que acontece? Os animais, normalmente eles fogem da tempestade, né? Eles fogem do tempo ruim, com medo de destruição, com medo de perderem família, com medo de perderem seus ninhos. Mas esse animal, que eu acredito que seja o búfalo, ele se vira para a tempestade e ele vai em direção a ela para que ela passe mais rápido. Porque uma hora ele vai atravessar essa tempestade, ela vai ficar para trás e ele vai continuar o seu caminho, ao invés de ficar sempre fugindo dessa tempestade. Então, a gente aprende muito observando os animais, né? Olha a inteligência desse ser. Eu vou enfrentar a tempestade para que ela passe mais rápido e eu não precise me preocupar mais com ela. Eu vou enfrentar de frente o que eu preciso enfrentar para que isso passe. Então tem algo aqui onde você está sendo muito corajoso, está sendo muito corajosa de se entregar e ir na direção contrária. Enquanto todos os outros estão tentando fugir, você está indo em direção a essa tempestade. Vamos ver. Eu vou abrir aqui com o tarô. Aqui eu estou usando o Egorov. Tarô búlgaro do Egorov. De onde que eles estão saindo? Qual situação é essa aqui? Que eles estão saindo. Deixa eu só arrumar as cartas que elas caíram, algumas. Qual é essa situação que eles estão saindo? De onde que eles estão saindo? Vou aceitar 3 de espadas. Eu sinto como se você tivesse esperado muito para tomar uma decisão.
Os últimos 3 meses é como se tivessem sido meses de observação, meses de espera, de muito cálculo. Então, essa decisão, apesar dela ser corajosa e dela ser contrária àquilo que se esperaria nesse contexto, ela não é algo que foi feita da noite para o dia. Houve um momento de reflexão aqui, houve um período de análise, de estudo, para que essa decisão fosse tomada. E é uma decisão extremamente madura e extremamente pé no chão. No fundo do deck, a gente tem um Cavaleiro de Ouros que traz essa maturidade para a leitura. Talvez as pessoas que você esteja... Talvez as pessoas que estejam dentro desse contexto com você, ou são pessoas muito jovens, ou são pessoas com pouca experiência de vida mesmo, no geral. Pouca experiência de trabalho, pouca experiência de inteligência emocional, pessoas talvez muito fechadas que não tenham saído da bolha, que não conversam com outras pessoas de lugares diferentes, e talvez não, por isso não tenham essa maturidade que você tem de estar tomando essa decisão aqui do Cavaleiro de Ouros. Não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil, mas você refletiu muito sobre isso e eu acho que a decisão aqui é muito madura. Então não se deixe levar pelas coisas que as pessoas vão dizer em relação a isso, porque ou são pessoas muito jovens, no sentido temporal da palavra, que não viveram o suficiente, ou são pessoas que viveram no sentido temporal, mas que não viveram no sentido quantitativo da palavra. Não tiveram experiências de vida. E por isso não compreendem, não tem essa maturidade que você tem. Que decisão é essa? O que é esse ir contra a correnteza que eles estão indo? Me traz uma clarificação sobre esse caminho que eles estão tomando. Rainha de Espadas. Até que caiu a minha carta, Jesus. Rainha de Espadas. Me dá mais uma. O Sol. Eu sinto que para a maioria isso pode ter a ver com a parte profissional. Sol não, desculpa, que é a temperança. Energia de Sagitário, perdão. Temperança com Rainha de Espadas. Fundo do deck, nós temos uma Justiça, 5 de paus, Cavaleiro de Copas. Essa decisão, ela pode envolver questão profissional para a maioria de vocês, mas tem uma coisa emocional aqui. Eu sinto como se existisse um conflito de razão e emoção. É como se emocionalmente você quisesse escolher ir para a direita, só que a decisão mais racional agora é ir para a esquerda. E eu sinto que você está tomando a decisão mais madura dentro desse contexto, que é tomar a decisão racional. Eu vou fazer o que é melhor para a situação. Eu vou fazer o que é melhor para todos dentro desse contexto. É um tipo de decisão onde existem perdas, eu acredito, e você está escolhendo seguir um caminho onde exista menos prejuízo possível. Eu quero poupar todas as partes envolvidas nessa situação. Você está sendo justo com você e com todas as partes envolvidas.
Se fosse pelo coração, você estaria fazendo outra coisa, estaria escolhendo outro caminho. E esse ir contra a correnteza que eu falei no início da leitura, eu acho que é muito isso. Eu tô escolhendo aquilo que é o contrário daquilo que meu coração sente. Mas que na minha visão é o mais certo a ser feito. Para mim e para o outro. Me dá mais uma para essa Rainha de Espadas e para essa temperança. Roda da Fortuna. Ó, mais um arcano maior. É como se essa decisão fizesse com que as coisas voltassem a ter um ritmo normal, as coisas voltassem a fluir. Como se você dissesse, eu não quero bloquear o meu próprio caminho e eu não quero ser um bloqueio no seu caminho. Por isso eu estou tomando essa decisão de ir contra a correnteza, de fazer o contrário do que meu coração está me pedindo. Fundo do deck, nós temos um Cavaleiro de Copas. É o deixar ir aqui. Cavaleiro de Copas, Justiça, 5 de paus, 10 de copas. 3 de copas. Está investindo no seu crescimento pessoal. Eu sinto que isso tem a ver com deixar algo que eu amo muito ir embora em prol do meu crescimento pessoal, e isso toca muito na sua parte profissional. Mas não só a profissão no sentido de dinheiro, no sentido de lucro, no sentido de contatos, no sentido de capital da palavra, entende? É mais no sentido de eu tô escolhendo aquilo que vai me fazer crescer. Como pessoa. E esse crescer como pessoa talvez essa porta seja aberta através da parte profissional. Sinto que para a maioria das pessoas nós estamos falando de talvez uma questão amorosa ou uma questão onde envolve você, uma segunda parte e o seu crescimento pessoal. E o crescimento pessoal da outra pessoa também. Porque é como se um fosse o bloqueio do outro. Para eu crescer, eu preciso te dizer adeus. E para você crescer, você precisa me dizer adeus. E nós dois precisamos dizer adeus para essa situação que a gente se encontra. Para onde que eles estão indo? Dez de paus. Que mais? 3 de espadas. Isso aqui vai doer. Tem uma energia de luto aqui. Mas não luto de morte, e sim o luto de encarar um fim. É exatamente isso, ó. Eu não tô ficando doido. 8 de ouros. É eu ter que aprender a crescer na dor. Isso aqui não vai ser fácil. É aquilo que eu falei, você tá indo contra a correnteza. Vai doer, vai ser pesado, vai ser triste, vai ser doído, ó. Com 10 de paus e 3 de espadas. Mas é através dessa dor, é através desse luto que eu encontro um caminho. Que eu me aperfeiçoo. Que eu cresço como pessoa.
Caso contrário, se você ficar apegado nisso, eu sinto que isso só vai te fazer sofrer. Eu prefiro sofrer porque eu tô crescendo do que sofrer por uma situação que me estagna, que me prende, que me ancora na vida. No fundo do deck a gente tem uma rainha de ouros. E aqui essa rainha de ouros ela vem falando sobre manutenção. Rei de espadas, rainha de paus, 6 de espadas. Ou você deixa ir, ainda que não seja que essa não seja a vontade do seu coração, no fundo você sabe que essa pessoa ou essa situação está sendo uma âncora para você. Você não vai conseguir crescer estando dentro desse contexto. Você já vem pensando nisso há pelo menos 3 meses. A gente está em setembro. Pelo menos desde junho, você já vem maturando a ideia. Ou nos últimos 3 meses, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Como que eles terminam essa situação? Qual que é o desfecho dessa situação? Vai ser bem doído. Mas você termina aqui, ó. Desfecho, a gente tem carro. Você vai sair crescendo exponencialmente. A gente tem energia de câncer. É como se dentro dos próximos 6 a 7 meses você olhasse para trás, que é o agora, e você dissesse, nossa, se eu soubesse que isso me traria tanto crescimento, eu teria terminado antes. Eu teria finalizado essa situação antes. Dá mais uma para esse carro. É como se você conseguisse chegar num lugar que você nunca imaginou. Esse carro me dá uma sensação de deslocamento. Como se você conseguisse se deslocar fisicamente mesmo. Para um lugar que parecia impossível porque essa pessoa, porque essa situação estava te estagnando. Dá mais uma para esse carro. A Imperatriz. Você conseguindo dar forma àquilo que parecia ser impossível. Conseguir dar à luz a um projeto. Realização. Fundo do deck, o Mago, ó, é isso mesmo. Energia de manifestação. E eu não sinto como se fosse uma pessoa que te... Quando eu falo de âncora, né, essa pessoa tá me ancorando, essa pessoa tá me impedindo de chegar até lá. Eu não vejo como se fosse uma coisa feita de propósito, como se fosse uma pessoa ruim, por exemplo. Mas, às vezes acontecem casos assim, né, da pessoa ser uma pessoa muito boa, de eu estar feliz, da gente se entrosar, da gente se dar muito bem, mas de não ter mais espaço para nós crescermos juntos. Não é como se fosse um inimigo aqui, não tem a energia das cartas, não são cartas pesadas, não me vem essa coisa de narcisista, não vem essa coisa de alguém sugando sua energia. Não, eu sinto algo leve. E é justamente por ser leve que vai ser dolorido finalizar esse ciclo. Porque tinha tudo para ir para frente, mas a gente chegou num momento que não tem mais.
possibilidade de crescimento aqui. E agora cada um precisa seguir o seu caminho. É mais ou menos isso que eu tinha. Eu vou finalizar com o Pergunte ao Oráculo. Uma mensagem final, por favor. Quando uma porta se fecha, são duas outras que se abrem. Você pode não saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe. Perceba as oportunidades. Fundo do deck. O que se pede aqui é a finalização de começos. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês. A gente se vê qualquer dia. Beijos e até a próxima.